Meu nome é Cleiton Casaroto, eu sou editor Level 6, Global Champ, eu moro no Paraná e estou aqui para falar um pouquinho hoje sobre características do roteamento. Uma pinceladinha rápida sobre os principais tópicos que a gente precisa saber sobre isso. Um Level 4 deve saber. Vou falar um pouquinho sobre segmentos, o que são roteáveis, o que não são roteáveis, hierarquia, categorização das rodovias, o uso do roteamento preferido, que é uma dúvida que bastante gente tem, e um pouquinho sobre quebra de rotas longas. O que são segmentos roteáveis? Segmentos roteáveis são aqueles que o Waze usa efetivamente para traçar uma rota. São todos esses tipos aqui que vocês estão vendo na tela: expressa, rampas, federal, privado e balsa, até 4x4, que muita gente acredita que não usa, mas ele, em último caso, ele usa sim. Tem uma penalidade bem grande, mas se não tiver outra opção, ele usa ela também. Agora, no último meetup, depois do último meetup, passaram para nós a informação que rampas e freeways, eles passaram a ser pontos de chegada. Por quê? O que eu estou dizendo isso? Porque até agora, se você tivesse um endereço com um ponto de chegada numa freeway ou numa rampa, o Waze não te levaria lá, ele te levaria até o ponto mais próximo que tivesse poderia ser uma federal, mas se for rampa, ele não chegava até o ponto exato onde estava esse local. A partir de agora, eu até não testei isso, mas eles passaram essa informação que está funcionando já isso aqui para nós. Segmentos não roteáveis, esses não servem para rotear, o Waze não vai usar eles em hipótese alguma, não tem. Eles eram mais usados na época do Carpool, mas hoje ainda tem alguns usos específicos, mas só para vocês saberem que esses aqui o Waze não vai usar em hipótese alguma para te dar uma rota. Voltando aqui um pouquinho, se não tiver um ponto de chegada, ele pode te deixar perto de um segmento desse. Se não tiver outra maneira de chegar mais perto de um ponto, se pediu acesso a uma praia que não tem acesso por carro, só tem por trilha, ele vai te levar onde começa a trilha. É um exemplo de onde entra esse tipo de segmento. Como a gente vai categorizar? Isso aqui está na Wazepedia, só uma passagem rápida, o que são expressas, fechadas para ciclista, que são poucas no Brasil, na verdade. Federais, que são administradas pelo governo federal, estaduais pelo governo estadual, e tem bastante, pelo menos aqui no Sul, bastante vias coincidentes, que elas são federais e estaduais, são duas rodovias diferentes com o mesmo trajeto. Nesse caso aí, qual que eu vou pôr como principal? Aqui está nas placas. Você tem que ir na rodovia e ver se ela é sinalizada como uma BR ou como uma estadual. E usa no nome principal o que tiver na placa. E no nome secundário, a outra. Aqui uma ressalvazinha, que é um erro que muita gente comete. Pelo Código Nacional de Trânsito, rodovias federais e estaduais não pavimentadas, elas não são consideradas rodovia. E como elas não são consideradas rodovias, elas não entram na lei que exige o farol ligado durante o dia. Então, rodovias que não são pavimentadas, não se inclui o alerta de faróis, ok? Hierarquia dos segmentos. Por que eu coloquei isso aqui? Isso aqui ele vai funcionar onde você não tem histórico dos segmentos, uma via nova, uma via onde não tem GPS. Ela está lá no meio do Mato Grosso, me desculpa aí, Maurício, mas lá é um lugar que muito lugar não tem sinal de GPS em lugar nenhum, e você mapeia lá uma rodovia, mapeia uma rua qualquer lá no... Como que o Waze vai fazer o cálculo de rota se ele precisar usar ela? E ele não tem dados ainda, não tem histórico, ou é uma via antiga e que não tem GPS, ele não tem histórico. Ele usa essas velocidades que eu coloquei aqui na direita do nome, para calcular esse tempo de trajeto. Pode ver que uma expressa, por exemplo, ele calcula 100 km por hora. Se colocar como rua, é 20 por hora. E por que eu coloquei essa atenção nas vias rurais? Porque antigamente, como o CTB diz que em vias rurais a velocidade máxima permitida era 60 por hora, é 60 por hora, foi-se falado para em vias rurais, mesmo sem placa, colocar 60 km por hora como velocidade do segmento. Porque ele não era usado para cálculo, essa velocidade.
Só que, há um tempo atrás, o Waze começou a usar essa velocidade máxima da via, onde não tem dados históricos, onde não tem dados de GPS. Então, se você pegar uma via rural lá no meio do mato, e você coloca lá 60 por hora, que é o que está no CTB, que é a velocidade máxima daquele segmento, ele vai usar os 60 por hora para cálculo de rota. Ele vai calcular que você vai passar por ali a 60 por hora. E a imensa maioria das ruas, estradas rurais não pavimentadas, você não consegue manter 60 por hora de média, é praticamente impossível. E o que vai acontecer? Ele vai começar a te dar rotas por umas estradas rurais, porque ele acha que ali é mais rápido. Então, o que hoje é a melhor prática de edição? Se não tem placa em via rural, no meio do mato, deixa sem. Não põe velocidade alguma, que ele vai usar os 20 por hora de cálculo e vai dar tudo certo. O estreito também, estacionamento e trilha de terra, não é para ele nem usar isso. Mas, enfim, essa é a hierarquia das vias, como ele prefere, quais que ele prefere usar. Em primeiro lugar, expressa, depois federal, rampas. Se ele tiver opção, ele vai nessa hierarquia para usar. O que é o routing? Muita gente pergunta do routing, não sabe para que serve, o que é. Ele foi criado basicamente para a gente conseguir adequar as nossas rotas utilizando o sistema de classificação que a gente usa hoje, que é federal, estadual. A gente classifica por administração a via, não por uso ou por importância dela. Muitos países usam, por exemplo, a federal por importância, não por administração. Como a gente usa por administração, foi criado esse mecanismo para eu poder ou rebaixar ou elevar ela. Se eu pegar aqui o exemplo que eu usei, uma estadual, e usar o routing preferido, ela se porta exatamente como se fosse uma rodovia federal. E da mesma forma, se eu colocar ela como desfavorável, ela vai se comportar como uma via principal. Nada mais do que isso, não tem nada de excepcional. Ele tem um probleminha que quando você adiciona o routing, tanto o preferido ou o desfavorável, ele fica bloqueado para nível 4 a edição, mesmo que o segmento tenha lock 1. Só quem for nível 4 consegue editar vias com routing. E tem um outro problema que é bem fácil de quebrar essa via também. Porque se você não olhar ali na hora que você está editando, você cria mais um segmento e não colocou o routing, pronto, você quebrou essa rota, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. O que é bom para você fazer para esse problema, para você não cometer esse erro? Você instala um script chamado Highlight. O que esse script faz? Você vai lá, configura ele para ele te mostrar todos os segmentos que tem o routing. Ele vai no WME mesmo, uma via estadual, se você colocou como preferido, ela vai ficar num tom de azul diferente para você ver que aquilo ali tem routing, vai te chamar a atenção e vai evitar que você quebre uma rota por um desconhecimento. Aqui eu coloquei um pouquinho sobre penalidades para cálculo de rota. O que cada coisa faz dentro do cálculo de uma rota. O não pavimentado, que a gente marca lá, se tiver dois caminhos para ir para uma cidade, o não pavimentado leva 10 minutos e o pavimentado leva 20. Mas eu marquei lá no meu aplicativo para ele evitar o não pavimentado. Então, no cálculo da rota, esse que era 10, ele vai ficar como 1h10. E o que é asfaltado, que é pavimentado, vai ficar com 20 minutos, ele vai te dar a rota pelos 20 minutos. É assim que ele faz o cálculo. Então, se não tiver uma rota pavimentada, ou se tiver uma rota pavimentada, mas a diferença for muito absurda, ele pode te dar uma rota não pavimentada, mesmo você tendo marcado para ele evitar. E ficar atento a isso, às vezes acontece. Não é comum, mas pode acontecer. E quando você marca para permitir as mais curtas, trechos curtos, é em torno de 300 metros que ele permite. Se passar de 300 metros, ele já passa a evitar também. A tributo balsa faz a mesma coisa, em praticamente 1 hora. Se colocar evitar balsa, se colocar evitar pedágio. Aquele outro tipo de rua, na verdade não é atributo, é um tipo, né? É rua estreita, que está no lugar errado aqui, mas enfim, é rua estreita que eu estou falando. O que ela faz? Ela acrescenta 6 minutos a esse cálculo de rota.
Se eu tenho uma rota com 10 e uma com 12, a 10 passa pela rua estreita, ele vai somar mais 6, ele vai 16 e a outra é 12. Não, vou te mandar para de 12. Por isso que às vezes ele não vai te dar a mais rápida, que você sabe que é mais rápida, porque tinha uma rua estreita no meio. Se tiver um segmentozinho como rua estreita, ele já faz isso. Mas só que tem um detalhe, ele só funciona se teu aplicativo tiver setado para carro. Se tiver setado para moto, ele ignora isso, que é justamente para facilitar para o pessoal das motos. Eles passam em qualquer viazinha, e rua estreita é rua estreita, aquela que passa um carrinho só, bem apertada, tá, pessoal? Não é uma rua um pouquinho mais estreita, é bem estreita. Estacionamento, via estacionamento, privada, privada, na verdade, é pouco mais. A privada no Brasil, isso que ela tem diferença de país para país. No Brasil, a privada ela coloca, acho que são 3 horas, se eu não me engano, no cálculo de rota. E balsa e estacionamento é 1 hora, e a trilha 4x4 também são 3 ou 4 horas, não tenho certeza absoluta. Só que eu quero lembrar vocês que não é bloqueio, isso é uma penalidade. Em casos muito específicos, ele pode usar essas vias. Um pouquinho sobre retornos. O retorno em rodovias duplicadas. Coloquei aqui os pontos cardeais. Por que a gente colocou em rodovias duplicadas? De um lado, nesse caso aqui é leste e oeste, tem o norte ou sul. Porque o mecanismo antidetour, que é um mecanismo para evitar aquelas voltinhas que tinha na estrada, você passa por fora de um trevo, aquelas coisas. O mecanismo antidetour, se você tivesse que usar um desses retornos aqui, ele achava que você estava fazendo uma daquelas voltinhas e não permitia o uso do retorno, porque você estaria saindo, aqui nesse caso, da BR-277 e voltando para a BR-277. Ele não entendia que são sentidos diferentes. Então, a gente colocando leste e oeste, isso faz com que o mecanismo antidetour, ele fala, não é a mesma rodovia, então eu posso usar esse retorno, não é uma roubadinha. Retorno em pista simples. Isso aqui, eu tenho um exemplo aqui, é lógico que estava mapeado errado, né? Isso aqui não tem nem cabimento, essas rampas aqui. Retorno em pista simples, vocês não precisam nem se preocupar, isso é uma coisa que não precisa mapear, não tem importância. Por quê? Eu até hoje eu não consegui achar uma rota longa que passe por um retorno em pista simples. Não consegui. E se você errar um trevo, que você precisa de um retorno, o Waze ele reseta a tua rota, como se estivesse começando de novo. Ele vai procurar qualquer tipo de rota. Pode estar mapeado com qualquer coisa que ele vai usar. Pode ser com rua, pode ser... Se você precisar de um retorno por erro, se errei um trevo, não se preocupe, isso não vai causar problema nenhum. Eu já coloquei aqui para vocês como é que ficou, como é que seria o mais correto mapear esse caso aqui em específico, né? Vou falar um pouquinho sobre quebra de rota. O que é? É uma impossibilidade ou uma não preferência de fornecer uma rota específica por determinada estrada ou rua. O que é impossibilidade? Impossibilidade é não conseguir chegar no lugar. Ou ele, não preferência, eu sei que essa rodovia é mais curta, mas ele me dá uma volta enorme para chegar no mesmo lugar. As duas vias estão ali mapeadas, não tem nenhuma restrição, não tem nenhum problema, assim, aparentemente, e ele não me dá essa rota. Quais são as causas principais? Conversões que estão fechadas por um erro de edição, está desconectado algum segmento no meio, restrições, interdições, quebra por classificação, que eu já vou mostrar o que é, quebra por nome, que é do retorno, aquela que eu acabei de mostrar ali atrás, que ele não usava o retorno porque ele entendia que ia voltar para a mesma rodovia. Aqui, quebra de rota por vias fechadas, interrompidas. Aqui, ó, a da direita ela não está conectada, então não tem como ele usar. O da esquerda ele está simplesmente fechado a conversão. Você foi editar, fazer uma edição e esqueceu. Acontece, todo mundo já fez algo parecido. Aqui tem outro exemplo por restrição, tem uma restrição que não pode usar aquela via, não pode usar, ou está interditado mesmo, tem uma interdição, como tem no exemplo da direita. Quebra de classificação.
Vamos pegar esse exemplo. Como que o Waze calcula uma rota? De 0 a 3 quilômetros, ele usa qualquer tipo de via que tiver disponível, qualquer uma. Acima de 3, ele já vai preferir a principal. Acima de 30, ele já vai preferir uma estadual. E acima de 200, federal. Por que eu estou dizendo vai preferir? Porque se não tiver, ele usa outra. Ele vai usar o que tiver. Mas se tiver esse outro tipo, ele vai para esse. Se tiver duas rotas, uma estrada e uma principal, ele vai para a principal. A rampa, nesses casos aqui, ela equivale a uma highway. Ela não, dificilmente se quebra a rota com rampa. Não tem muito problema. E outro detalhe é que acima de 400 km, uma rota acima de 400 km, o Waze usa o algoritmo do Google Maps. E pode dar umas quebras de rota bem doida dele dizer que não consegue fornecer rota. É um outro caso que a gente pode até fazer um outro vídeo só especificamente sobre isso, mas ele, acima de 400 km, ele traça a rota pelo Google Maps, aí depois ele vem fazendo uma espécie de batimento dessa rota com as vias que tem dentro do Waze. E se nesse meio tiver uma interdição, ou tiver um pedacinho dessa rota que não esteja mapeada, ou coisa assim, ele simplesmente no aplicativo vai dizer que não consegue fornecer essa rota. É um negócio antigo e que, infelizmente, não tem uma previsão de corrigir. Aqui eu coloquei um exemplo de como o Waze, a grosso modo, claro, ele enxerga as rotas. No começo, no meio e no fim. No começo, ele enxerga tudo que tiver. No meio, ele faz uma espécie de zoom out. Ele sai, quando você está no WME que afasta, que ele só deixa as vias principais, é do mesmo jeito. E quando ele está chegando perto do fim, ele começa a usar tudo de novo. Aqui é uma quebra de rota por classificação no meio. Aqui, ó, pode ver que no exemplo da esquerda tem um trechinho ali, um segmento que foi classificado como rua. Na direita, se dá um zoom out, ele fica exatamente assim. E era assim que o Waze via a rota. Ele não conseguia fazer porque ele via que tinha um buraco. Ele dizia, não, ali não dá para passar. Por que eu falei fazia? Porque isso, na verdade, agora já eles conseguiram consertar. Aqui é um exemplo que eu montei só para vocês verem. É uma rota longa, mais de 200 quilômetros. Você pode ver que aqui, ó, na esquerda é como está no WME e na direita como ele mapeou pelo Live Map. Pode ver que ele desviou, que estava fechado aqui, ó, a federal. Ele desviou pela rua e traçou a rota normalmente por fora. Pequenos desvios, eu já fiz de 1 km 200, dentro de cidade, né? Bloqueei a via federal, ele desviou pelas laterais, sem problemas. Tá, mas o que esse doido tá falando? Vamos lá, alguns exemplos mais claros. Aqui é outro daquela do retorno. Também está mapeado como norte e sul. Vocês podem ver por quê. Como eu expliquei antes, senão ele entenderia que ele estava saindo da SP 348 e voltando para a SP 348. Ele ia falar, putz, isso aqui não pode, isso aqui é uma roubadinha que a gente chamava antigamente. Então esse eu não vou usar. E ele simplesmente ignorava o retorno, que às vezes você precisava para uma rota longa. Aqui um outro erro de classificação. Vocês podem ver que na direita aqui tem uma estadual chegando, daí vem uma principal até na federal. Isso aqui também ele não enxergava. Hoje, acredito que ele consiga lidar com isso. Eu não fiz esse teste aqui porque eu não achei ainda um local para saber qual a distância. Mas isso aqui era uma quebra de rota e que a gente consegue corrigir se a rodovia não termina aqui, se realmente ela não chega na federal, você coloca um routing preferido nessa principal, ela vai se equivaler a uma estadual e vai resolver o problema. Aqui um outro exemplozinho também do mesmo tipo, ó, chegar uma federal, e a federal não encostava em outra federal, nem estadual, nem nada. E aqui é uma mais sutil ainda, que ficou um segmentozinho aqui, uma partezinha estadual, para conectar duas federais. Isso aqui também, em rota longa, ele não enxerga, até ele não enxergava. Hoje acredito que ele já resolveu boa parte disso aqui. Bom, pessoal, era isso. Obrigado a todo mundo. Eu sei que deve ter ficado um monte de dúvidas, mas a gente vai tentar resolver uma a uma
Isso é mais uma ideia geral, porque vocês já não são editores novatos, vocês devem, uma boa parte disso já devem saber, só para dar uma relembrada, ok? Abraço. Aí, ó, o Cleiton, valeu, obrigado. 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 Viu? Interrompe teu compartilhamento, Tá. por favor. Deixa eu ver como é que faz isso. Parar a apresentação. Sim? Só. Eu vou compartilhar a minha tela aqui para dar um exemplo aqui, ó. Para falar sobre o roteamento preferido. Um exemplo bem simples, que eu acho que é bem didático, que acontece ali em Chapadão do Sul. Você até me passou isso aí. Né? Então, qual que é a ideia que tem aqui? Tinha uma MS que ela estava com o roteamento preferido. Desculpa, aí hoje está difícil. Tá tudo certo. E ela cruzava a cidade. Fizeram um desvio e... Fizeram um desvio, um contorno aqui e tal. Então, como que está o cenário agora? A MS que cruza está com desfavorável inteiro. Continua como MS, mas desfavorável. Continua como MS, mas desfavorável. E o contorno está como estadual preferido, porque aqui era uma estadual preferida, mantinha o mesmo nível, né? Sim. E ela conecta daí no outro lado aqui numa federal para manter o mesmo nível, né? Então, no meu entendimento, é quando a rota for longa, ele vai fazer a preferência para sair pelo... Sim, perfeito. Perfeito. Porque o centro ali virou a principal, né? E a ideia daqui também, né? Dá para ver o uso do script, né? O highlight, né? O highlight, né? Então, ele está destacado, né? Então, se eu pegar esse segmento aqui e botar ele em neutro, ele visualmente aparece, né? Que aqui tem uma quebra, né? De rota, né? Na verdade, ele não faz igual, ele faz parecido, né? Eu acho que justamente essa a ideia. Ele dá uma manchada, né? Ele dá uma manchada. Né? Então, acho que é bem interessante passar a usar essa questão do script, que é bem comum a gente enxergar quebra de rota por falta desse detalhe, né? Porque você não percebe, né? Você acaba não percebendo.